Olá, eu sou Alberto do Vivier Tempo, sou um homem branco, 1,80 de altura, mais ou menos, 75 quilos, eu acho. Olhos claros, cabelos curtos, barba por fazer. Estou vestindo uma calça clara e uma camisa predominantemente verde, bem leve, tecido leve. Eu fiz um trabalho aqui que se chama... Fiz dois trabalhos, vou falar de um, que se chama Paisagem Queimada 1. Ela é uma paisagem de 1,50 de comprimento por 90 de altura. Então, é mais horizontal. E ele retrata uma paisagem. Mas antes eu vou falar do material. Foi feito num papel vegetal, vários papéis vegetais colados, né, camadas de papel. Então vai ficando duro, parece um tronco de árvore. E foi feito a partir do fogo. Então, basicamente, o meu pincel foi um maçarico. Foi um maçarico que sai fogo e enfim, queimou essa paisagem. E também usei terra queimada de um incêndio que houve perto da minha casa. E que garantiu as partes mais pretas desse trabalho. Eu não uso nada de tinta nele. Então, ele basicamente tem as cores do papel vegetal quando queima. E a primeira cor que fica, quando você queima um pouco, é branco. E depois ele vai ficando marrom até chegar no preto. Esses são os tons desse trabalho. O que aparece nele? Né? Algumas árvores, mas não muito nítidas, no plano de fundo, né? Tem uma série de árvores como se estivessem sendo queimadas. E no primeiro plano, alguns troncos e alguns animais, carcaças de dois animais. Para o lado direito, mais inferior, tem um tamanduá de colete preso numa árvore, como se estivesse incinerado. E bem no canto, na verdade no canto esquerdo, do trabalho inferior, bem no cantinho, tem uma carcaça de jacaré, né? Também queimado. Eu trabalho muito a partir de fotos que eu vejo e que vão me dando um ensejo para povoar uma pintura, né? Eu chamo isso de pintura, embora não tenha usado nenhum material tradicional, não tenha usado tinta, não tem água, nem nada diluído, apenas, como eu falei, fogo e a terra queimada. E esse trabalho ele fica com uma certa textura, porque o fogo enruga o papel, né? E como são várias camadas de papel vegetal, ele vai ficando um pouco duro. Então ele lembra um pouco o relevo de talvez uma casca de árvore seca, né? E é isso. A parte de cima é mais branca e embaixo é mais preta, vai fazendo essa transição do claro para o mais escuro. Esse é o segundo trabalho, com a mesma técnica do primeiro, ou seja, papel vegetal, várias folhas, né, coladas e queimadas. Usei também o maçarico e a terra queimada proveniente de um incêndio de uma mata. Porém, aqui eu usei também pirógrafo, que é um instrumento que me permite fazer uma espécie de desenho, tem mais precisão do que o maçarico. Nesse trabalho, eu resolvi tratar mais as espécies do japi. Então, me baseei em algumas árvores da Serra do Japi, que aqui é a região onde Jundiaí se situa, e alguns animais. Aparece no canto esquerdo de quem vê, né? O tamanduá foi subindo na árvore, está mais ou menos, deve estar com uns 30 centímetros aqui ocupado, na pintura. Tem um tucano bem em cima, assim, do lado direito, pequeno, e tem um teriu, que é um tipo de lagarto, embaixo, no centro da pintura, mas mais para baixo. São 3 animais que existem aqui. Eles não estão muito nítidos na pintura, porque eles foram corridos um pouco pelo fogo, né? Primeiro eu desenho esses animais e depois eu venho com fogo no maçarico, né? Um pouco incontrolável. E por fim, na última camada, vem com a terra queimada, que é o que me garante um tom mais preto, né? Esse trabalho também, assim como outros, são tons brancos, que quando o papel vegetal queima, marrom, quando ele queima um pouco mais, e os mais escuros, tendo um marrom escuro e preto, que é quando está bem queimado, ou quando eu usei terra. Existem alguns furos, na verdade um furo bem no centro desse trabalho foi o fogo que fez. Então isso também é
acontece. Tem locais mais frágeis, né? E locais que estão mais duros, assim. Isso é normal. Também quero retratar um pouco essa fragilidade ambiental que a gente enfrenta hoje, né? E esses diversos estágios de um material queimado. E é isso, esse trabalho, perdão, não sei se eu falei já, ele é mais vertical que horizontal. Ele tem 2 metros de altura por 1,10 de largura. Ele está pendurado numa altura mais ou menos de 2,5 metros, o topo dele, 2,5 metros, talvez. Então ele fica a uma certa distância do chão. E ele, assim como o outro, ele tem que ser visto, não é que ele tem que ser visto, mas é legal ser visto às vezes com uma certa distância, porque as imagens vão se formando. Muitas pessoas encontram imagens aqui que eu não fiz, na verdade, como nuvens no céu. Mas ele tem um relevo também que é interessante, que pode ser tocado no material tátil que eu deixei aqui do lado. E é isso.